Oi, gente, boa tarde. Mais um dia aqui no nosso projeto A Professora Quer Saber. Hoje, dia 4 de novembro, 5 horas da tarde. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito bacana sobre um tema muito legal. Hoje a gente vai falar de processo administrativo no INSS. A gente vai entender como são essas etapas do processo administrativo e a gente vai falar nada menos do que, nossa, com o professor Cláudio Rios, né? Que sabe tudo de INSS, que sabe tudo de processo administrativo. E a gente tá aqui, doida para saber, doida para aprender. Então a gente vai só aguardar ele entrar. Quero começar com os nossos agradecimentos de praxe para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse que é um projeto oficial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um projeto que começou por conta da pandemia, mas que tem se prolongado, graças a Deus. E todo mundo que passa por aqui, como a gente sempre diz, é porque é muito bom. Então, a gente já criou um lema, né? Os bons passam por aqui. E quero dar as boas-vindas aí para todo mundo que já está entrando na nossa sala, tá? Vamos aguardar o nosso convidado, a pró-reitora da nossa universidade, da pró-reitora de extensão, doutora Gabriela Riso, tenho falado com ela e ela está muito feliz com o projeto. E é um projeto que tem trazido muito conhecimento, é um projeto que tem, sabe, trazido grandes nomes do direito, da educação. O nosso convidado já chegou. Gente pontual é muito bom, né? Vamos convidar aqui o nosso convidado e vamos ver aqui como é que a gente faz. Aqui vou ver se eu consigo convidá-lo. Acho que não estou conseguindo, né? Vamos ver se... Professor Cláudio, vê se consegue me acionar aí, porque eu ainda não consegui te acionar daqui. Vê se a gente... Opa! A gente está aqui, eu consegui convidar, gente. Assim, quando eu mostrei o cartaz com o professor Cláudio, todo mundo ficou super feliz. Olá! Olá, boa tarde. Que honra tê-lo aqui, que alegria! O professor me ouve bem, me vê bem? Está um pouquinho travada a nossa imagem aí do professor, mas nós vamos prosseguir. Peraí, gente, vamos ter fé, ter paciência aqui. Será que o professor está me ouvindo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente consegue. Opa, caiu. Vamos tentar mais uma vez. A gente... Olá, Magno, seja do campo. Gente, Magno vai fazer uma palestra aí, uma live muito legal. Eu divulguei lá nos stories, tá? Tá ele. Muito legal. Deixa eu tentar aqui mais uma vez chamar o professor Cláudio. Vamos ver se agora vai. Gente, agradeço demais. Ô, doutora, Melhorou a nossa melhorou? imagem? Deu Me umas ouve bem? congeladas. É. Tem que ter uma emoção no começo, né? Com Aquela... certeza, doutora. Professor, uma honra muito grande tê-la aqui nesse projeto, que é um projeto oficial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós fazemos parte do Departamento de Ciências Jurídicas, damos aula para a graduação em Direito e também para o curso de Administração. A Universidade Federal, que é uma universidade de 110 anos, que nasceu, né, com o objetivo de dar um suporte para a medicina veterinária e agronomia. Hoje em dia tem tantos e tantos cursos que tem o curso de Direito. Então, estou muito feliz porque o professor recebeu o nosso convite e aceitou. E a gente está aqui ansiosa, porque o nome desse projeto é A Professora Quer Saber, mas na realidade todo mundo que passa por aqui é curioso, então todo mundo quer saber, tá bom? Que bom. Que bom, eu que agradeço pelo convite, né? Feliz em saber, minha irmã é veterinária aqui em São Paulo. E que bacana. Muito legal. A E, universidade olá, tem se o pessoal quer saber, a 3.024 gente tenta hectares. responder, né? Nossa, vai saber tudo. A Universidade Federal Rural, ela tem 4 campos. Tem um campus em Seropédica, que é o campus sede, tem 3.024 hectares ao todo. Tem Nova Iguaçu, onde eu dou aula também. Tem Três Rios e Campos dos Goitacazes.
Que Mas eu vou legal. apresentar, gente, formalmente aqui o professor Cláudio. O professor Cláudio, que a gente chama de Cláudio Rios, na realidade é Cláudio José Visto e Rios, que é professor por esse Brasil afora. Mas ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Judas Tadeus, é especialista em auditoria contábil pela Universidade Mackenzie, é especialista em Direito Previdenciário, tem MBA em Gestão Pública, é membro da Escola de Previdência Social em cursos de palestras presenciais, ensino à distância, é membro do CEPAI, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS, é professor de curso de especialização de Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, né, na Escola Paulista de Direito, professor de curso de especialização para o Complexo Educacional da Margem de Jesus, pró-ordem, professor do curso de especialização da rede LFG, do Legale, do GESP-LET do INSS, e é analista de seguro social da autarquia do INSS. Ou seja, Esse quem daí vai são falar de complicados. processo, Dar aula para servidor do INSS é o mais complicado, né? Eles não são fáceis, não. é verdade, imagino. Mas, professor, aqui nesse nosso espaço aqui, que é um espaço muito democrático, a gente tem por objetivo ter uma conversa leve, né? De forma que a gente consiga sanar algumas dúvidas, ou consiga ajudar, de certa forma, tanto a comunidade acadêmica, como todos que passam por aqui. Servidores, magistrados, todo mundo passa aqui, dá um alô e fica um pouquinho, ou fica muito. Mas a gente sabe que o INSS, como sendo uma autarquia, ela respeita o processo administrativo como todas as entidades, né, governamentais do nosso Estado de Direito. A gente sabe que a gente tem regras do processo administrativo, mas a gente sabe também que nem o segurado entende muito as etapas do processo administrativo e nem tanto vários advogados que não são aqueles propriamente que atuam nessa área. Como a gente teve um boom de direito previdenciário por conta de previdência que mudou, muita gente veio se chegando para essa área. Então, professor, pode começar falando para a gente como são as etapas do processo administrativo? Posso sim, doutora, sem problema. O processo administrativo previdenciário, eu vou tentar falar assim de uma forma bem didática, porque Claro. aquela história, quando a gente está dando aula para os nossos alunos, eles já estão, vamos dizer assim, no processo administrativo previdenciário, né, avançado, né? Então eu vou tentar fazer assim uma coisa que fique bem suave, né, e de fácil entendimento para as pessoas em gerais, né? O processo o processo administrativo previdenciário, ele é o conteúdo total desde quando o segurado ingressa com um requerimento administrativo junto ao INSS, hoje quase todo ele na forma online, né? O INSS, hoje as plataformas que ele utiliza, ou é o Meu INSS, que a pessoa faz um cadastro e ela acessa pelo site, ou ela baixa um aplicativo no seu telefone, seja ele em qualquer tipo de telefone, ou ela consegue ingressar quando ele é advogado, ele tem um registro mais específico, que são os acordos de cooperação técnica. Então, em tese, qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer faculdade, qualquer prefeitura pode fazer um acordo de cooperação técnica com o INSS. E aí, essa pessoa que é responsável pelo acordo, ela se compromete a exercer o quê? O requerimento administrativo de todas as pessoas que trabalham naquela empresa, né? A exigência do INSS para isso é que a empresa ou a prefeitura ou qualquer órgão, sindicato, ele tem que ter um advogado responsável por isso, porque ele vai autenticar a documentação, ele vai fazer todo esse procedimento. Então, quando eu falo processo administrativo previdenciário como um todo, para ficar claro para a gente, é desde esse pontapé inicial. Quando eu falo em recurso administrativo no INSS, é uma fase após o INSS dar uma negativa.
né? Ou uma decisão, né, que não me agrade, que eu vou ingressar com recurso administrativo junto ao INSS. Então, o processo ele engloba tudo, inclusive os recursos administrativos. Uhum. Então, dentro dessa fase, as etapas que a gente tem, eu vou dividir para ficar claro para a gente, eu tenho as etapas do processo e tenho as etapas do recurso administrativo, né? As etapas do processo vão desde da fase de instrução, né, a fase inicial. Então, na fase inicial, eu vou formalizar o meu requerimento no INSS. Outra coisa também que é bom a gente entender, essas fases dessas etapas do INSS, elas não estão especificadas em nenhuma normativa do INSS. Geralmente, os estudiosos do direito previdenciário acharam por bem dividir e fazer algumas etapas até para ficar o procedimento mais didático. Então, a inicial é a mera formalização do requerimento. Eu entrei lá no meu app, lá do meu INSS, entrei lá no site do meu INSS, ou ingressei pelo acordo de cooperação técnica, formalizei o requerimento administrativo, fase inicial. Da fase inicial, eu vou pular para a fase instrutória. A fase Uhum. instrutória ela pode estar junto ou não dessa fase inicial. É aonde eu vou fazer o quê? Eu vou anexar toda a documentação que Uhum. meu cliente, se eu for advogado, ou se for eu mesmo, toda a documentação que eu quero que o INSS analise para efeitos de um benefício previdenciário, seja um processo de aposentadoria, um processo de pensão por morte, pouco importa, né? Eu vou Uhum. juntar toda essa documentação e, se for o caso, vou pedir alguns procedimentos que o INSS faça. Por exemplo, eu estou com dificuldade de prova de união estável num caso de pensão por morte. Vou pedir para o Uhum. INSS que vou arrolar testemunhas para o INSS fazer uma justificação administrativa, que é a complementação do início de prova material no INSS. Direito Uhum. previdenciário, ele sempre vai exigir das pessoas o início de prova material. Ele é diferente, por exemplo, do direito do trabalho, que a prova Uhum. testemunhal tem valor probante, né? No É direito verdade. previdenciário, a gente tem que sempre ter um início de prova material. Sem esse início de prova material, o INSS, ele, por exemplo, ele se dentro da normativa dele, pode até ser questionado isso judicialmente, né? Mas dentro da própria instrução normativa do INSS, ele diz, por exemplo, lá no artigo 71 da IN 77, que uma reclamatória trabalhista, se ela não tiver início de prova material, para o INSS ela não será considerada. O INSS não vai considerar como tempo, porque você não vai ter lá dentro o início de prova material. Mas quando eu falo, o preocupante para quem está ouvindo agora, por isso que é sempre importante a gente saber, o direito previdenciário, ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. Então, a velocidade dessa dinâmica, depois da reforma da Previdência, ela ainda acelerou. Uhum. Então, a gente veio o quê? A gente veio de uma reforma da Previdência, que foi uma reforma dura, né? Uma reforma com várias. Foram supridos muitos direitos sociais básicos da Previdência Social, né? Uhum. A gente pegou muita gente no meio do caminho, que nunca as regras de transição conseguem atender a todo mundo, É. né? De forma uniforme. Eu, por exemplo, como servidor público do INSS, eu nem direito à regra de transição tive. Por exemplo, se eu quiser fazer uma opção de uma aposentadoria com integralidade e paridade. A Aham. lei simplesmente falou, ó, a partir da reforma da Previdência, 65 anos, ponto. Ponto. Então, nem regra de Exatamente. transição É. ela teve, né? Então, dentro dessa dinâmica das alterações, nós tivemos agora no dia 30 de junho de 2020 a
a promulgação do decreto 10.410, né? Uhum. Ele veio e alterou um monte, mas muita coisa mesmo. Para ter uma ideia, doutora, nós tivemos o decreto 3.048, ele trata da lei de benefícios e da lei de custeio da Previdência Social. Ele tem cerca, vamos arredondar, 400 artigos. Desses 400 artigos, 200 vão falar de benefício, 200 vão falar de custeio da Previdência Social. Desses 200 artigos, que mais ou menos que a gente tem de custeio, que a gente tem de benefício, nós pontuamos cerca de 1.000 alterações nesses 200 artigos. Ou seja, ele mudou drasticamente o decreto 3.048. E dentro dessas mudanças, a gente tem coisa que pode ser até positiva, a gente entende até como positiva, entendemos outras coisas que são até, vamos dizer assim, normatizações, regulamentações em relação à reforma da Previdência, né? Porque quando eu faço uma reforma da Previdência, eu tenho duas situações para analisar. Três situações, na verdade. Direito adquirido, quem já completou direito adquirido até a data da promulgação, 13 de novembro de 2019. Quem já estava na Previdência, porém não tinha direito adquirido, mas que obviamente ele vai estar numa regra de transição. Então nós temos algumas regras de transição. E eu tenho a nova Previdência. O que seria a nova Previdência? A pessoa que está começando hoje, por exemplo, trabalhar, nunca teve um vínculo empregatício, ele está entrando nas novas regras da Previdência. Ou seja, a partir de hoje ele sabe que vai ter 65 anos de idade homem, 62 anos de idade mulher para se aposentar, etc. Então eu vou pegar essas três situações, né? Então, quando eu pego isso e eu tenho alterações desse montante de cerca de 1.000 alterações, eu tenho muitas alterações que estão, vamos dizer assim, elas estão fazendo uma função que não seria de um decreto. O decreto é uma norma legal que ele tem que regulamentar uma lei. Ele regulamenta a lei. Estou ouvindo. Pode falar, doutora. Não, estou concordando plenamente, porque o decreto ele vem após, né? Ele está ali para dar um suporte. Então quando eu tenho um decreto que ele vem com esse intuito, eu tenho que analisar o quê? Que ele vai regulamentar a lei. Porém, esse decreto, em vários pontos, ele não regulamenta a lei, ele legisla, ele cria lei. Então, quando eu falo, eu dei toda essa volta para chegar na nossa fase inicial instrutória novamente, né? Quando eu tenho uma fase inicial que eu posso anexar qualquer tipo de requerimento, ou nenhum. A instrução normativa, por exemplo, do INSS, a única exigência que ela me faz é que se eu protocolar um pedido e eu sou advogado ou operador do direito, eu sou procurador daquele segurado, eu tenho que anexar uma procuração. No inicial, no recurso, nem isso eu preciso. Então, é a única exigência legal. Então, eu vou lá no artigo 176 do decreto, ele fala do direito de petição. Então, ele fala que eu posso protocolar até sem nada. Na ausência de documentação, o servidor do INSS ele é obrigado a fazer o quê? Uma carta de exigência e solicitar a apresentação de documentos. Vamos supor que a doutora Edi France protocolou no meu INSS um pedido de aposentadoria. A senhora entrou lá, não anexou nada, a senhora não sabia nem o que tinha que fazer direito, vamos supor, né? Que é mais ou menos assim que trabalha, né? Aquele que não tem o dia a dia do INSS, ele vai lá e gera um requerimento. Aí eu estou aqui na minha casa, estou em teletrabalho, né? Eu puxo uma tarefa para analisar, pego, por exemplo, a aposentadoria da doutora Edi France, né? Então eu vejo lá, o que a doutora Edi France anexou no seu requerimento? Absolutamente nada. Nada.
Eu vou emitir uma carta de exigência e vou pedir para a doutora Edifrance seu documento de identificação, seu Uhum. comprovante de endereço com CEP, suas carteiras de trabalho e qualquer outro. Por exemplo, o sistema do meu INSS, ele é autodidático. Então, ele vai fazendo perguntinhas. Então, ele pergunta, por exemplo, doutora Edifrance, a senhora já trabalhou em atividade insalubre, atividade especial? Se a senhora falar Sim. sim, e não anexar, por exemplo, os documentos, lá os PPPs, eu vou fazer uma carta de exigência e vou lhe pedir. A senhora já foi Uhum. funcionária pública? A senhora fala lá sim. Opa, não tem uma certidão de tempo de contribuição, que é o documento oficial do servidor público. Vou fazer uma carta de exigência e vou lhe pedir. E assim por diante, né? Porém, o artigo 19F do decreto, que não deveria legislar nunca, ele criou uma situação que eu chamo de obrigação concorrente. Ele Uhum. fala que não é mais só obrigação do INSS zelar pelo requerimento administrativo, e sim do INSS e do segurado. Travou um pouquinho, gente. Espera aí um pouquinho. Vamos ver se ele volta. Ele fixa, inclusive, perdas financeiras para o segurado. Vamos supor, se dentro da fase inicial e a fase que eu for apresentar um documento, vamos supor que passe uma hipótese, vamos chutar 30 dias. Uhum. O artigo 19F ele fala que a data de entrada do requerimento, que em regra, nos quase 90 anos do Conselho de Recursos da Previdência Social, sempre foi a data da entrada do requerimento sempre foi assim um basilar do CRPS. Ele altera isso. Ele fala assim: se eu apresentar no curso do processo novos elementos, eu não pago mais o segurado da data inicial. Eu pago o segurado de quando ele apresentar aquele documento que é imprescindível para o meu direito. Só que aí a gente volta na hierarquia das normas, né? A pirâmide de Sim. Kelsen, né? Nós não temos uma hierarquia de normas no É, direito. amo Então, Kelsen. exatamente. Se eu tenho uma hierarquia de normas e eu tenho uma lei, que é a Lei 9784 de 99, que é uma lei específica, inclusive, que regula o processo administrativo no âmbito federal, da administração direta e indireta, e o INSS é administração indireta por ser autarquia. E Uhum. no artigo primeiro, para ficar claro, está lá em letras garrafais que cabe à administração zelar pelo interesse de seus administrados. É Se eu verdade. tenho uma lei, se eu tenho uma lei específica que manda eu zelar pelo direito dos meus administrados, como que o decreto vai lá e fala assim, não, agora quem manda aqui sou eu e eu vou pagar você só em tal data, né? Isso Aqui na para primeira. frente. Pode falar, doutora. Eu falo muito, viu? Não, tá maravilhoso. Na realidade, o que a gente vê é isso, né? Não, não, vai ser daqui para frente porque veio documento novo, ainda que fosse um documento citado lá atrás, e às vezes nem em mãos, porque às vezes aquele documento precisa ser gerado depois, né? Tem uma fala aqui, professor Cláudio, da Gilmara, que diz que tem percebido que mesmo apresentando os documentos e cumprindo com as exigências de forma pontual, denota que a autarquia mantém a exigência sobre a argumentação de apresentação presencial. Daí cria uma nova obrigação. A exigência se tratava de apresentação de documento, e o documento é suprido via, né, procedimentos tecnológicos, Uhum. né, que hoje em dia é o que há. Mas aí ela cria essa situação de que precisa
ser presencial, ou seja, o documento por É, si só não vale. não, aí eu acho que é uma interpretação errônea do servidor que fez isso com a doutora. Por quê? Porque você tem, o INSS, ele fez a publicação de inúmeras normativas durante a pandemia, zelando o quê? Pelos direitos do segurado, inclusive em relação ao prazo de exigência. Enquanto as agências estiveram fechadas, os prazos de exigência foram, né, suspensos, Sim. independente do segurado cumprir ou não a exigência. Nesse interim saiu uma portaria, que é a 230, que saiu em março, junto com a portaria 450, que vieram sendo atualizadas, né? Que dizem Uhum, um monte de situações em relação a isso, inclusive quanto à autenticidade da documentação, que eu não uhum, preciso mais do documento original para mim autenticar esse documento. Eu, como uhum, servidor do INSS, se eu tenho convicção daquilo que eu estou analisando, vamos supor, eu estou aqui na minha casa analisando um processo de aposentadoria da doutora Edi France. Eu uhum. tenho a sua carteira de trabalho, vamos supor, a senhora anexou em cumprimento de exigência pelo sistema meu INSS, porém, a senhora não autenticou, porque a senhora não pode autenticar. Quem pode autenticar? Quem pode autenticar, por exemplo, se a senhora entrar como advogada de um É, segurado, pelo acordo de cooperação técnica, aí a senhora pode autenticar a documentação. Mas aí eu tenho como verificar isso. Eu estou analisando a sua carteira de trabalho, eu tenho um CNIS, eu tenho o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que eu tenho uma sequência, né? Eu tenho uma sequência daquilo. Então eu estou verificando, olha, eu estou aqui com a carteira da doutora de França, ela tem a data de início, por exemplo, ela não tem a data de saída. Porém, eu tenho aqui no CNIS, eu estou verificando, ou vice-versa. Uma coisa acaba complementando a outra, né? Então, o verdade. INSS, eu posso dizer para a senhora, o INSS ele facilitou ao extremo essa apresentação de documentação. Só que o INSS muitas vezes ele lida com o fator humano. E o fator humano, cada cabeça às vezes quer fazer uma forma diferente de pensar, né? É Mas verdade. normativas para isso existem, isso eu posso garantir. Agora, obviamente, com o retorno do atendimento presencial, sendo normatizado tudo, provavelmente você volta a essa outra situação. Porque hoje, para que eu preciso de agência do INSS, né? Falando assim em português bem claro, né? Eu preciso de Uhum. agência hoje do INSS para ter perícia médica, que ainda é um sistema que a gente entrou até ontem em fase piloto aí da teleperícia, da Uhum. telemedicina, né? Piloto, vamos ver o que gera isso, né? Se isso é futuro, eu não preciso nem mais de agência para ter perícia, né? É E eu isso. preciso de agência para algumas situações, por exemplo, para mim passar no assistente social, para mim fazer lá um Uhum. serviço social do INSS, uma pesquisa social. Então eu vou lá no INSS para fazer uma avaliação social da pessoa com deficiência. Ou vou lá Uhum. no INSS para fazer uma justificação administrativa. Levo minhas testemunhas lá para elas deporem no INSS para suprir o início de prova material. Uhum. Então, dentro dessa situação, hoje eu pontuo no máximo 5 situações que eu preciso de agência do INSS. O resto, em tese, eu posso fazer fora das agências do INSS. O Uhum. INSS está super feliz com essa situação. Pensa que ele está triste. Ele tem um quantitativo enorme de servidores como eu trabalhando em casa, né? Aí eu Uhum. gasto minha internet, minha energia, né? Eu não vou no É, INSS, consumo energia do INSS, eu não consumo água do INSS, vamos dizer assim. O último levantamento que eu vi do governo federal como um todo, né, nesse montante de quase 1 milhão de servidores federais que existem, é de uma economia de 500 milhões por mês por conta uhum. do teletrabalho. Então, o teletrabalho, eu acredito que o INSS não vai fazer questão de trazer a gente de volta para as agências, não. Eles fiquem por aí mesmo. Ele não me paga vale transporte, por exemplo, não me paga condução, né? Então, ele tem uma economia Alimentação. também com essa situação, né?
E é um Professor, trabalho que, e é um trabalho, desculpa, que de forma alguma eu tenho um plus de tal na agência, eu estou na minha casa, o trabalho é o mesmo. ah, Eu vou abrir, eu vou abrir o processo administrativo, eu vou analisar a documentação, eu só não vou estar no computador do INSS, eu vou estar no computador da minha casa. é. Professor, Oi? essa questão de autenticar os documentos, quando a Hum? gente faz algo pelo ACT, né, que é o Acordo de Cooperação Técnica, a gente tem essa facilidade porque lá existe aquele carimbo, né, eletrônico que a gente clica em cima. Mas a gente sabe também que nem... Oi? Desculpa, é porque nos acordos de cooperação técnica, né, é designada uma pessoa para fazer essa autenticação, com a obrigação de ser um advogado, né? A pessoa tem que ser advogada. Certo. Mas nem todos os atos relativos aos segurados, eles podem ser feitos por aquele canal do ACT, do Acordo de Cooperação. Então, às vezes, mesmo o advogado, mesmo estando assistido por um advogado, às vezes é preciso ser feito via meu INSS. E ali a gente não tem como fazer essa autenticação. Não. E a gente muitas vezes explica que os documentos foram verificados e tudo mais, mas ainda assim eles não são aceitos como verdadeiros, né? Eu acho que é uma dificuldade porque, na realidade, a palavra da gente vale num canal e no outro não vale, né? Mas eu acho a solução muito simples, doutora. É que eu volto àquela história, no fator humano. A senhora lembra que no comecinho da live eu falei, né? Que os meus piores alunos são os servidores do INSS, que me dão mais trabalho. Então, mas eu tenho na Instrução Normativa 77 do INSS, lá no artigo 677, inciso 7, a possibilidade dos advogados privados de autenticarem documento. O que eu faço? Quando eu estou no acordo de cooperação técnica, vamos supor que eu estou como advogado. Eu sou advogado, eu fiz um convênio lá com a OAB São Paulo, a senhora com a OAB Rio de Janeiro, fizemos um convênio e eu posso autenticar os documentos. Porém, se eu pegar toda essa documentação que eu vou colocar pelo meu INSS e eu fazer o que está escrito lá na IN 77 no 677, inciso 7, confere com o original, doutora Edi France, OAB número tal, o documento está autenticado. De acordo com a instrução normativa do INSS. Simples assim. Não tem dificuldade, né? Eu brinco assim, ó. O direito previdenciário, o processo administrativo previdenciário, ele não tem dificuldade. Ele é complexo? Ele é complexo. Eu tenho que conhecer as normas. Assim, mas a prática me faz cada vez ficar melhor, obviamente, né? Por exemplo, eu estava hoje na minha casa, então estou trabalhando, estou lá no teletrabalho, liguei lá na CNN e estava acompanhando as eleições americanas. Cheguei a uma grande conclusão. Eu fiquei o dia inteiro ouvindo falar sobre as eleições americanas e cada vez que eu ouço mais, eu fico mais confuso. Aquilo sim é um processo complexo, né? Que ninguém entende. Eu acredito que nem eles entendam o processo das eleições americanas. Eu também acho que não. Professor, essa escolha de, agora falando, né, quando existe a figura do advogado, porque quando existe só o segurado, ele não tem como pensar em escolhas, ele só vai por ali. Mas quando existe o advogado, ele pode pensar assim, bom, já houve o primeiro momento e houve uma negativa. Eu tenho etapas aqui que eu posso prosseguir por essa via administrativa e posso também ir por Desculpa, deu uma uma via cortada, eu não judicial. ouvi, doutora. Deu uma Deu uma cortadinha, eu cortada? não ouvi. Vou repetir. Quando Tá, ó. existe o acompanhamento de um advogado, existe a possibilidade de ser feita a escolha de se continuar na via administrativa para se prosseguir naquele pleito em outras instâncias ou de vou migrar para a via judicial. E muitos advogados, eles optam logo pela via judicial. Né? Não
favorecendo o processo administrativo. E aí a gente sabe que isso acontece pelo desconhecimento até das etapas do processo administrativo. E aí eu queria que o professor falasse um pouquinho para a gente sobre esse caminho, porque na realidade o advogado ele tem perdas às vezes com o processo judicial. Mas ele fala, mas vai demorar tanto lá que eu prefiro ir para cá. Então, se o professor puder falar um pouquinho dessa opção, continua aqui, eu vou para lá, vamos ver. Olha, eu acho assim, eu falo sim para o meu aluno, com exceção de alguns temas específicos, né? Por exemplo, hoje, com essa bagunça que está na Perícia Médica Federal do INSS, decisão denegatória de perícia médica é uma matéria que eu não aconselho ingressar com recurso administrativo. Eu aconselho você ir para a justiça, não porque também a perícia judicial esteja muito boa, não. É que a do INSS está muito ruim mesmo, infelizmente. Tá? Fora isso, o que a gente tem? Teses, obviamente, teses judiciais, eu não tenho como que ingressar administrativamente, né? O Conselho de Recursos da Previdência Social, ele está adscrito às normativas do INSS. Agora, tirando essas situações, a grande maioria dos casos, hoje você tem uma facilidade de você ganhar em relação ao processo administrativo. Períodos de atividade especial, o entendimento judicial ele é muito mais duro do que o entendimento administrativo. Ele é muito mais duro. Então, o que eu oriento, né? Só para a gente terminar aqui as etapas para ficar claro, né? Fase inicial, instrutoria, depois eu vou ter a fase decisória, eu ainda não entrei no recurso. A fase decisória que eu digo é a decisória do INSS, que ele vai me conceder ou não vai me conceder um benefício. Ou vai me conceder um benefício diferente. Isso que eu preciso entender. Em nenhum lugar fala assim, dos indeferimentos, das negativas do INSS, cabe recurso administrativo no prazo de 30 dias. A normativa da Previdência, a Lei de Benefícios, o Decreto 3.048, os enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social, todos eles falam a mesma coisa. Das decisões do INSS, cabe recurso no prazo de 30 dias. Uma decisão do INSS pode ser um benefício concedido, mas não um benefício concedido no formato que eu quero. Eu pedi uma aposentadoria especial e o INSS me concedeu uma aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de períodos de atividade especial. Benefícios distintos, que inclusive, né, se eu fizer direito adquirido até 13/11/2019, com valores de renda mensal inicial totalmente diferentes, né? Eu não tenho aplicação de fator previdenciário na aposentadoria especial, e eu tenho na aposentadoria por tempo. Então, isso que a gente tem que entender, não é negativa. Aí você vai no INSS, não vai mais porque agora é tudo digital, mas ia passar rádio. Por quê? Você ia lá pedir um recurso, porque fala assim, olha, eu quero entrar com recurso porque eu não pedi uma aposentadoria por tempo de contribuição. Eu pedi uma aposentadoria especial. Ah, não, então o senhor tem que entrar com revisão. Não, eu vou entrar com revisão se passar o prazo de 30 dias. Se não passar, eu posso entrar com recurso. É isso que às vezes confunde, que a gente não entende. Como eu posso pedir uma revisão, que está lá no artigo 561, que tem um prazo inclusive decadencial, 10 anos para pedir, do ato denegatório. O INSS errou. Eu estou analisando, o aluno tem que entender isso. Quem milita na área tem que entender isso. Entrei com um processo 3 anos atrás junto ao INSS. Quase ninguém faz isso, doutor. Isso aí é o pulo do gato. Eu vou analisar todos os processos que pediram anteriormente. Se eu descobrir que tem um processo lá que o segurado fez direito, eu vou pedir para o INSS que reabra aquele processo com fulcro lá no artigo 561 e conceda o benefício, com efeitos financeiros desde a data da entrada do requerimento lá atrás. Observada
Observado o prazo decadencial para pedir, 10 anos, Claro. e as parcelas da prescrição quinquenal para receber os valores Isso. atrasados, ok? Então, É. é isso que eu tenho que entender. Outra coisa que eu tenho que entender hoje também, eu tenho que entender hoje, como a senhora bem falou, como a fase inicial, a instrutória e a decisória, praticamente eram uma única coisa, e agora com o artigo 19F eu perco efeitos financeiros, o que eu tenho Uhum. que entender? Eu tenho que, no meu requerimento, pontuar tudo. 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 Então, eu estou entrando com pedido de pensão por morte. Ó, estou apresentando a documentação de prova do artigo 22, parágrafo 3º. Agora não preciso mais de 3 documentos, eu preciso de 2 documentos. E Estou tudo. apresentando aqui. Exatamente. É. Está tudo aqui. Subsidiariamente, se o INSS achar que as provas não satisfazem, já estou pedindo aqui, arrolando as testemunhas, para fazer o quê? Justificação administrativa. Para não correr o risco, lá na frente alguém pedir a justificação administrativa e tirar minha DER. Ou, por exemplo, eu solicitei um documento, um laudo técnico, um PPP, na empresa. Uhum. A empresa ainda não me entregou esse documento. Eu vou, já na minha inicial, pontuar isso. Olha, eu sei que tem que apresentar o PPP para que seja analisado, solicitei o documento na empresa, a empresa ainda não me devolveu. Olha, mandei aqui, né? Eu mandei aqui Uhum. até uma intimação para a empresa para apresentar ou para corrigir o PPP Uhum. por lá colocar o aviso de recebimento do correio. Quer dizer, meu processo hoje ele tem que ser muito melhor instruído. Para mim, Verdade. ser atropelado por isso. Porque se eu vou para as fases do recurso, doutora de França, ainda a coisa vai piorando. Porque o É. 19F, porque o 19F ele trata do inicial, não é? O 176, parágrafo 6º, ele vai tratar do documento novo apresentado em fase recursal. O Esse é o documento, problema. o documento novo apresentado em fase recursal, acabamos com, né, o princípio basilar lá do Conselho de Recurso, que sempre manteve a DER, né, a qualquer tempo. Qualquer tempo. Eu tenho um processo que ficou 3 anos rodando na justiça, inclusive por mal. Conheço empresas, escritórios de advocacia que fazem isso por mal. Eles não É, apresentavam para não estar documentos, atrasado, curavam né? tal, para lá na frente apresentar o documento e gerar um número maior de atrasados. Mas Isso. hoje, o 176, parágrafo 6º, também me fala que se eu apresentar um novo documento, eu não vou receber da DER, eu vou receber da data do pedido do recurso. Exatamente. E aí para amarrar de vez, o 347, parágrafo 4º, ele faz a mesma coisa em relação aos pedidos de revisão. Qualquer novo documento apresentado nos pedidos de revisão, também a DER será paga de quando? A partir que eu apresentei esse novo documento. Então, Uhum. 2 problemas sérios que a gente tem aí. Primeiro problema, se o INSS não chegar à conclusão, ele andou ajustando algumas coisas no decreto, né? Que tiravam direito assim basilares. Por exemplo, o decreto Uhum. 10.491, que foi agora em 23 de setembro, fez uma correção no decreto 10.410 em Uhum. relação aos benefícios previdenciários manterem a qualidade segurada por 1 ano. O decreto Uhum. 10.410 tinha tirado isso. Então, em Eu regra, vi. eu saía, eu saía do benefício e eu já perdi a qualidade segurada, lá no artigo 15 do decreto. Aí o Pois é. 10.491 veio e corrigiu. Se isso Exatamente. não for corrigido, o que vai acontecer? Nós vamos ter que, quando o INSS fizer isso com a gente, correr para quem? Para a justiça. É. Olha aqui o decreto legislando. Olha aqui o decreto não cumprindo a lei 10.000, né, a lei 9784 de 99,
E ele está Aham. legislando. Ele está mexendo no quê? No valor financeiro que o meu cliente tem a receber, né? E eu acredito Exatamente. que isso aí vai ser ruim para todo mundo. Por quê? Para o INSS, que vai judicializar ainda mais as suas ações, para o Uhum. segurado, que vai aumentar o tempo de espera para receber os frutos lá do seu trabalho, né? E para o próprio INSS, que vai pagar mais correção monetária sobre isso também, né? A gente tem que entender que o INSS, quanto mais ele demora, tem uma etapa do processo administrativo importante que eu aplico muito no meu dia a dia de trabalho, e o servidor que trabalha também direito, ele sabe como aplicar, que é a mudança de ato. É aquele Uhum. servidor que fez um ato errôneo, um ato de má qualidade, e quando ele Uhum. chega, eu que sou um servidor que trabalho na área de recurso, quando eu vou analisar esse processo, eu falo, não, esse processo eu tenho vergonha de mandar para o Conselho de Recursos. Eu vou lá, faço um despacho de mudança de ato e mudo o meu ato, que também é permitido, está em todas as Ah, normativas. O INSS pode mudar sua decisão a qualquer momento, não é isso que está lá a qualquer nas momento. normativas penitenciárias? É Então sempre eu o que vou a lá gente e mudo. Por espera, quê? né? Porque o servidor fez bobagem. Aí eu vou lá e mudo. Professor, uma das coisas que eu ouço muito de colegas e tudo mais é Perdão. que não tem ainda é feito o pedido ainda, né, no site, aposentadoria por idade, urbano rural, contribuição, ainda está assim, né? Ainda está desse jeito, apesar de que a Sim, gente sabe que, né? E ainda aí, tem, quando a mas ainda, gente pede, oi? mas Oi? ainda tem. Não, ainda Ainda tem, tem. mas eu digo Ainda assim, existe mas aposentadoria por ainda tempo de contribuição. ainda Não, tem ainda existe. casos que vão se aplicar. Mas vamos dizer que aquele. Aí eu já ouvi recentemente assim: a pessoa pede uma aposentadoria daquele segurado que tem 65 anos e 26 anos. Né? Claro que ele não vai se aposentar pela regra antiga. Ele tem que se aplicar a nova, porque ele já tem requisitos para a nova. E tem Sim. deferimento. E Recebe em que vai deferimento, ser, porque ele não. e que Quer vai dizer, ser mas ele tem que benéfica para ele. oferecer. E vai ser muito mais benéfica para ele, por exemplo, porque a partir da nova Previdência eu não tenho mais o mínimo divisor, o número mínimo de contribuições. Eu estava fazendo um curso, olha que pergunta pertinente. Eu estava fazendo um curso no sábado, um curso que eu tenho aqui em São Paulo, eu com o professor Michel Gouveia, que chama Preve Cursos, né? E a Muito gente está bom. fazendo um curso da Operação Pente Fino do INSS, né? Aí no final do curso terminou o conteúdo, né? Lá por volta de umas 5 horas da tarde, que o dia foi longo, começamos às 9 e fomos até às 5, né? Aí, uma aluna que está sempre nos meus cursos, tá, ela falou assim: professor, posso fazer uma pergunta fora da temática do curso? Eu falei: pode. Eu estou com um caso assim. O meu cliente, ele completou direito, completou idade agora após a emenda constitucional 103. Ele tem Aham. uma contribuição. Qual que é o salário de benefício dele? Qual é a renda mensal inicial dele? É a média. A média aritmética simples de um salário de contribuição é um salário de contribuição. Se ele pagou esse um Uhum. salário de contribuição no teto, então ele vai receber um benefício no teto previdenciário. Isso que a gente não está observando, né? Olha que Aham. legal. Eu tinha um caso que eu fiz uma carta de exigência, aí veio a pandemia e o segurado ficou, coitadinho, a ver navios. Mas minha mãe sempre me dizia que tudo na vida tem um motivo para a gente não reclamar, né? É, com Então, certeza. eu falei, coitado, esse homem é azarado. Eu marquei uma perícia médica, ele mora na região de São José dos Campos. Eu marquei uma Aham. perícia médica para ele, não tinha local, eu liguei para advogado, eu falei, só tenho vaga aqui em São Paulo. Ela falou, eu levo ele. Chegou no dia, ela veio trazer, o médico faltou. Aí Putz, eu tinha já aconteceu. Era uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Aí eu tinha marcado uma avaliação social em Caraguá, porque também não tinha em São José. Aliás, a agência de São José nunca tem nada, né? Aí ela não sabia que não podia passar na avaliação social sem passar na perícia médica. No outro dia ela foi, coitada, levar ele em Caraguá. Aí a assistente social, enquanto ele não passar na perícia, eu não posso fazer seu É. benefício.
Bom, resumindo a história, nesse interim entrou a reforma da Previdência e tal, e ele completou em maio 65 anos. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, esse homem aqui vai se ferrar se ele se aposentar a pessoa com deficiência, porque é média aritmética, né? É a Isso. média aritmética, tal, total. Não é vantagem para ele. Aí eu fiz uma simulação. Resumindo a história, liguei para ele, o senhor concorda de alterar para a data que o senhor completa o seu aniversário? O senhor receberia uma aposentadoria de R$ 1.045, um salário mínimo, o senhor vai receber uma aposentadoria de 3.200 e alguns, eu não lembro ao certo o valor. Ele achou que eu estava brincando, acho, né? Mas aí eu expliquei direitinho por que e tal, ele concordou. Mas você viu como ele deu sorte? Se ele tivesse ido lá em janeiro, passado na perícia, na avaliação social, ele ia ficar a vida inteira recebendo R$ 1.045. Mas é difícil, professor. É difícil, às vezes, a gente explicar para o cliente essa questão da melhor opção, mas porque ele fala, não, eu quero a antiga, não quero saber, eu quero a regra antiga. É difícil. Gente, nosso tempo voa. Vou até pedir perdão para o professor, nós já estamos com 51 minutos. O tempo aqui voa, né? E eu vou pedir permissão para o professor para a gente já fazer uma foto oficial para a universidade. Espera aí, vamos fazer aqui. Sorria, professor. Ficou maravilhosa. E quero também, eu sei que nós não conseguimos falar tudo. Tem até perguntas que nós não conseguimos responder. Mas eu sei também que o professor ele é muito receptivo. Então, quem quiser falar com o professor, consegue falar com ele através do direct. E a gente não pode passar muito, porque a gente sabe que o Instagram derruba. Então, eu vou agradecer já oficialmente e vou devolver a palavra para o professor por mais 5 minutos para a gente conseguir salvar. E quero primeiro perguntar se pode salvar. Pode, se pode lógico. Salvar a live. Então, beleza. Pode. Então, ó, palavra devolvida, nós temos mais 5 minutos de live. Ótimo. Então, em cima das etapas do processo, o que eu preciso entender então, né? O que eu sugiro, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, entra no Google, quem não conseguir pede para mim, eu mando, baixa o fluxograma de recursos. Tem um mapinha, que é o fluxograma de recursos do INSS, né? No fluxograma de recursos do INSS, fica uma forma mais clara de eu entender esses vai e volta que existem no recurso administrativo. Então, eu vou lá no fluxograma, eu vou ver quando sobe, o que sobe, quando não sobe, quando eu posso mudar o ato, eu encerro o processo arquivo, quando o INSS, o SRD concorda com as decisões também e manda para cumprir, eu vou fazer o arquivo. O que eu tenho que entender, né? Meu aluno faz muita confusão, às vezes fazendo muitos cursos comigo e tal, porque realmente o processo, cada caso é muito. O direito previdenciário, ele é personalíssimo hoje, né? Eu lembro de épocas de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, que o direito previdenciário ele era mantido por teses revisionais, né? Então o advogado, basicamente, ele fazia o quê? Tinha uma tese lá judicial, ele protocolava 3.000 processos com o mesmo modelo de petição, né? Era mais ou menos aquilo. Hoje, acabou praticamente isso, né? Situações muito pontuais. Hoje, você tem que sentar, fazer uma entrevista com esse cliente, tentar, pelo KINIS dele, pelas carteiras, pela conversa que você faz, tentar decifrar. Será que ele tem algum período de atividade especial, não é? Aí eu falo lá, olha, o senhor trabalhou nessa empresa de segurança, o que o senhor fazia lá? Ah, eu era vigilante. Opa, já me acende o alerta, vigilante. Cabe enquadramento até 28 de abril de 95 pela carteira. Se não for pela carteira, eu posso pedir PPP, etc. Eu tenho que fazer essa forma. E tudo isso vai fazer parte, hoje, o que eu tenho que entender, daquela minha inicial. Até para mim não correr o risco
Eu brincava com meus alunos que eles eram muito relaxados, que agora eles perderam o direito de serem relaxados. Mas perderam mesmo. Por quê? Porque antigamente o relaxo não implicava em nada. Hoje o relaxo vai implicar em perda financeira para o segurado e, obviamente, também vai refletir com você, né? É Então, verdade. tenho que ter muito mais cuidado. Eu tenho que ter muito mais cuidado. Se eu não souber, se eu for imperito nessa análise e levar o segurado a um prejuízo, ele pode até me processar lá no TED, por Ah, exemplo. pode. Eu É corro esse verdade. risco, né? Então eu tenho que ter essa situação. Sento, para ser bem sucinto, sento com o segurado, analiso todas as possibilidades, dessas todas as possibilidades eu vou botar no meu requerimento, o que eu não conseguir de documentação eu vou mencionar no meu requerimento, ó, INSS, eu tenho um PPP para ser analisado, o PPP não está aqui porque a empresa ainda não me deu, mas eu já mandei a notificação para a empresa, quem quiser eu dou até modelo de notificação, já mandei um modelo de notificação para a empresa, e a empresa... Está aqui o AR, o aviso de recebimento assinado e carimbado pela empresa. Eu tenho que me resguardar. Pensando o quê, doutora Aide France? Pensando que o decreto vai vigorar. Eu não sei, aqui no Brasil, infelizmente, eu não sei. Ele é ilegal? Ele tem vícios, porque ele está legislando. É. O decreto 10.410, ele está regulamentando a aposentadoria especial. A aposentadoria especial saiu na emenda constitucional que ela vai ser regulamentada por lei complementar. Então a gente pega Nem de leu novo demais. a pirâmide, né? Na nossa hierarquia É. das normas, o decreto está acima da lei complementar. É. Olha o absurdo da situação. Então, eu vou ter que pensar isso tudo. E pensar o quê? Que o processo administrativo previdenciário, essa é uma dica para levar para a vida. O processo administrativo previdenciário, eu posso brigar e eu vejo isso diariamente aqui no meu. Isso aí eu não ouço falar, eu não ouvi falar, me contaram. Não, eu ouço, eu vejo no dia a dia. O segurado foi brigando, o advogado foi brigando até o fim, e lá no acordo de segunda instância, eu pedi uma revisão de acordo, que é uma ferramenta que eu posso fazer também, né? Por isso a importância de pegar o fluxograma e dar uma estudada, né? E eu consegui ganhar em revisão de acordo. E eu vou Eu receber só, todos os atrasados. eu Porém, tô com, professor, eu tô porém, com se eu medo for no de sair para barulho, né? linguagem. É, Só tem um porém, minuto. doutora, se eu for no barulho do meu cliente, vocês têm cliente, eu não tenho, eu brinco, porque eu sou servidor do INSS, eu tenho segurado para atender, né? Mas se vocês forem no barulho do cliente de vocês, aí vocês vão acabar judicializando essa ação e eu Aham. corro o risco de lá na frente ganhar um processo administrativo, já vi muitos casos, e o INSS, o processo administrativo, no caso de você entrar com uma demanda judicial, a renúncia é tácita, né?